Perguntas e respostas sobre afasia. 1. O que é afasia? É o comprometimento da linguagem devido a uma lesão cerebral. 2. Afasia é uma doença? Se eu fosse responder essa pergunta há décadas atrás, eu diria que não, que a afasia não é uma doença. Ela é secundária a uma outra condição. Ela é uma consequência, por exemplo, de um AVC, ou de um traumatismo crânioencefálico, de um tumor ou de alguma condição que afeta alguma região do encéfalo. Mas, hoje em dia, nós temos também a afasia progressiva primária, que é uma doença, sim, é uma doença degenerativa, é um tipo de demência. Esta sim, conhecida como APP, afasia progressiva primária, esta sim é uma doença. Agora, quando ela é secundária a uma outra condição, como um AVC, por exemplo, ela não é uma doença. Ela é só uma consequência de uma lesão no cérebro. Pergunta número 3. Quantos tipos de afasia existem? Bom, se a gente dividir então entre a afasia que é doença, que é a APP, que é uma afasia degenerativa, e a afasia secundária, dentro de todas elas nós podemos encontrar várias condições. Então, assim, a grosso modo, nós temos a afasia de compreensão e a afasia de expressão. Só que nós temos tantas classificações de afasia quantos autores fizeram essas classificações. Então, nós podemos chamar de afasia motora, subcortical, afasia de condução, quer dizer, nós temos muitos subtítulos de afasia dependendo do local da lesão. Mas eu iria um pouquinho mais além. Eu vou dizer que existem tantas afasias quantos afásicos existirem. Por quê? Porque as pessoas não têm a mesma linguagem. Cada pessoa tem uma linguagem e as pessoas então não perdem a linguagem da mesma forma. Então, fatores, né, para saber o quanto essa pessoa perdeu da linguagem e também para estabelecer um prognóstico, nós temos fatores como a extensão da lesão, o local da lesão, a motivação do paciente, a idade do paciente. Então, são tantas variáveis. A linguagem anterior, né, se a pessoa tinha um cérebro trabalhado ou não, se ela tinha um cérebro muito estimulado, se ela falava uma língua estrangeira, por exemplo. Então, há tantas variáveis que eu diria que há tantos tipos de afasia quantos afásicos existirem. Mas é evidente que nós temos que ter uma classificação. Quarta pergunta. A afasia é só pouco conhecida no Brasil? Não. Por incrível que pareça, eu tenho família que mora nos Estados Unidos e o ano passado, quando o ator Bruce Willis, né, foi acometido de afasia, a dele é a afasia progressiva primária, a dele sim é uma doença, eu aproveitei e perguntei para pessoas, né, que estavam ao meu redor, né, amigos, amigas da minha filha, do meu genro e pessoas de nível universitário e tal, mas que não eram profissionais da área da saúde, e ninguém sabia o que era afasia. Também em Los Angeles, na Califórnia, o pessoal não sabia o que era afasia. Aqui, se a gente pergunta para um leigo, se ele não tiver um conhecido ou alguém da família, ou se ele não for da área da saúde, evidentemente, ele também não sabe o que é afasia. Nos outros países eu realmente não sei exatamente quantas pessoas sabem ou não, mas é engraçado porque, quer dizer, não é engraçado, mas é interessante que outras condições menos comuns do que a afasia são bem mais conhecidas, né? Por isso que nós fazemos sempre campanhas para conscientização do público em geral sobre a realidade vivida por pacientes afásicos. Pergunta número 5. É verdade que quem não fala bem não pensa bem? Lógico que não. A pessoa pode estar pensando muito bem e não conseguir falar. Mas só que as pessoas acham que se a pessoa não está falando bem, ela também não está pensando bem. E isso é um erro muito grave, porque às vezes a pessoa subestima a inteligência do paciente, achando que ele
né, não sabe de nada, fala coisas na frente dele como se ele não estivesse entendendo, mas a parte intelectual da pessoa não é afetada só porque ela não fala bem. É como se nós fôssemos para um país estrangeiro onde a gente não domina a língua ou não fala a língua e o pessoal trata a gente como bobo, mas isso não é correto, né? Não é porque a pessoa não está falando bem que ela não pensa bem. Tudo que a pessoa sabe, tudo que a pessoa aprendeu está lá dentro dela. É interessante que às vezes a pessoa depois, né, de um acometimento de um AVC, por exemplo, é muito comum a pessoa começar a falar inglês ou a gente mostra uma figura de alguma coisa, a pessoa não consegue nomear em português, mas ela fala inglês. E, então, assim, aquilo que a pessoa sabe continua junto com ela. Sexta pergunta. Quando o paciente afásico não consegue nomear gravuras, objetos ou mesmo dizer nome de alguma coisa, nomes de pessoas, de cidades, enfim, nomes próprios, isso significa que ele esquece? Isso é um problema de memória? A resposta é não, não tem nada a ver com memória. A pessoa não consegue nomear porque a palavra não está disponível para ela. Não é um problema de esquecimento. A memória do paciente pode estar intacta e normalmente ela está intacta. O hipocampo, que é responsável pela memória, ele está intacto, ele não foi acometido de lesão nenhuma. Estou dizendo em casos onde não existe demência, em casos onde a afasia é uma consequência de uma lesão cerebral por uma isquemia, por um AVC isquêmico, por exemplo, ou por um AVC hemorrágico, ou mesmo por um traumatismo que afetou aquela parte do cérebro responsável pela linguagem. Então, nada a ver com memória. Sétima pergunta. Devemos falar devagar e mais alto com pacientes afásicos? Não. Apesar de que é importante, dependendo da compreensão do paciente, a gente simplificar a linguagem, não deixar muita gente falando ao mesmo tempo e também não falar muito depressa, mas mais alto, de maneira alguma, porque o paciente não é surdo. Ele, se uma pessoa não está compreendendo, se alguém está falando chinês comigo, não adianta ela falar mais alto, eu não vou entender, eu não entendo a linguagem. Então, o volume de voz, né, tem muita gente que para a pessoa entender fala mais alto, mas a gente sabe que isso é inadequado. E a gente não pode, como eu disse antes, subestimar a inteligência do paciente e nem tratá-lo como se ele fosse uma pessoa intelectualmente prejudicada, que não é o caso. Então, nunca falar de modo infantil com o paciente ou assim explicando muito como se o paciente fosse criança ou fosse, né? Às vezes a gente fala com o idoso, às vezes a gente começa a falar meio alto com o idoso, meio explicando, e às vezes o idoso está super bem. E assim as pessoas começam a tratá-los de uma forma infantil. Isso é muito errado. Devemos conversar com o paciente naturalmente. Naturalmente. A gente pode até simplificar um pouco, mas de forma bem natural. Oitava pergunta. O que a família deve fazer para ajudar na reabilitação? A primeira coisa seria procurar bastante a autonomia do paciente, se possível, a independência dele, nunca superproteger, nunca fazer por ele coisas que ele pode fazer. Eu acho que o paciente não deseja nada mais do que ser independente, né? A superproteção é muito prejudicial. A gente sabe muito bem disso. Eu tenho uma carta aberta à família de um adulto afásico que, se alguém quiser, pode pedir para mim. É um documento que tem uma série de sugestões para práticas da vida diária. Algumas coisas para fazer, algumas coisas para não fazer, mas o principal é assim, incluir o paciente nas decisões familiares, ajudá-lo a voltar até o papel que ele tinha na família, nunca discutir os problemas dele de fala na sua presença, mas sempre incluí-los e sempre e sempre dar autonomia a eles. Pergunta número 9. Podemos usar uma cartilha
para reabilitar a leitura escrita do paciente afásico? Cartilha, não. Muito embora, às vezes, a gente tem que começar do começo, não é que a gente vai ensinar de novo, né? Tem muita gente que fala assim, não, ele tem que reaprender a ler e escrever de novo, como se ele tivesse que ser alfabetizado de novo. Isso não é verdade. A gente tem que estimular para que ele reconheça aquilo que ele já sabe, porque a pessoa já foi alfabetizada, ela só perdeu a conexão. Mas, muito embora a gente precise começar, às vezes, né, com letras, com reconhecimento de letras e palavras, nunca usar uma cartilha. Por quê? Uma cartilha é um material infantil. Imagina como deve se sentir um adulto, né, já alfabetizado, formado, dono de si, etc., voltando a um material infantil. Então, isso é uma coisa, uma orientação que eu sempre dou. Jamais usar materiais de natureza infantil com adultos. E uma cartilha, então, eu acho que é uma coisa muito deprimente. E a 10ª pergunta: existe ex-afásico? Sim, existe. Dependendo do local da lesão, da extensão da lesão, da idade do paciente, da motivação do paciente, às vezes a motivação é muito mais importante do que a idade. Tem pessoas que recuperam totalmente a linguagem, então a pessoa passa a ser um ex-afásico. Espero que essas respostas tenham esclarecido um pouco sobre, né, como lidar e como conhecer melhor essa condição tão pouco conhecida chamada afasia. Um abraço.